Vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise mergulha fundo numa daquelas histórias que começam no campo, mas tomam proporções gigantescas. Como é que uma simples convocação para a Copa virou um dos debates nacionais mais complexos e polarizados do Brasil? O nosso roteiro para destrinchar isso passa por 5 pontos: a grande questão da Copa, a opinião das lendas do futebol, a politização da camisa amarela, os números divididos das pesquisas e, para fechar, o veredito final de Ancelotti. Ponto número 1. A questão da Copa do Mundo. Essa é, sem dúvida, a pergunta de $1 milhão, não é verdade? Especialmente porque o nosso camisa 10 vem enfrentando desafios enormes recentemente. Estamos falando de lesões super graves, uma cirurgia bastante complicada no joelho e, claro, aquela falta de ritmo de jogo e consistência lá no Santos. Mas aí a gente olha para esse número. 79. 79 gols marcados em 128 partidas oficiais pela seleção. É um peso histórico gigantesco. Antes de qualquer um debater a forma física atual dele, a gente precisa sempre lembrar do tamanho desse talento inegável. Só que, gente, o relógio não para. O tempo está correndo rápido até o dia 18 de maio, quando saiu o anúncio oficial da lista. É uma contagem regressiva pura, o que cria uma urgência absurda para ele mostrar serviço de verdade depois de algumas atuações bem abaixo da média. O que nos leva ao ponto 2. O que dizem as lendas? Acontece que ídolos incontestáveis como Cafu e Ronaldinho Gaúcho defendem essa convocação com unhas e dentes. Para eles, a coisa é muito simples. O cara é tecnicamente superior. Se ele estiver fisicamente bem, é nome obrigatório e ponto final. Mas aí vem o choque de realidade do outro lado. Tostão, que é lenda do tricampeonato em 70, tem uma visão bem diferente. Ele critica abertamente as frustrações recentes do jogador em campo e os atritos com a torcida. Para o Tostão, falta o equilíbrio emocional e psicológico necessário para aguentar a panela de pressão que é um mundial. Isso resume perfeitamente aquele cabo de guerra que a gente vê nas 4 linhas. De um lado, a reverência total pela genialidade com a bola. Do outro, uma preocupação super válida sobre o desgaste mental. Só que, para entender o tamanho desse furacão, a gente tem que dar um passo para trás e olhar para fora do estádio. E assim entramos na parte 3, uma camisa altamente politizada. É quase surreal parar para pensar em como a famosa canarinho mudou de significado. Criada lá atrás para curar o trauma de 1950, ela era o puro orgulho nacional. Mas, com o passar das décadas, acabou sendo cooptada durante a ditadura, em 70, adotada nos protestos de 2013 e hoje virou um campo de batalha político fortíssimo. E como o próprio Neymar apoiou abertamente o ex-presidente de direita Jair Bolsonaro, ele acabou se enrolando de vez nessa divisão. A camisa e o ídolo viraram símbolos de um lado específico da política nacional, a ponto de muitos torcedores decidirem simplesmente boicotar a amarelinha e usar só o uniforme azul da seleção para se distanciar de tudo isso. Passando para o ponto 4. As pesquisas nacionais polarizadas. Os números mostram exatamente o tamanho dessa rachadura. Olha só essa pesquisa do Instituto Genial Quest. O país está literalmente cortado ao meio. 47% apoiam a convocação contra 45% que rejeitam. Apenas 8% de indecisos. Fica claríssimo que a discussão transcendeu o esporte faz tempo. E quando a gente cruza os dados com o viés político, a correlação é impressionante. 58% dos eleitores que se identificam com a direita apoiam a convocação dele. Em contrapartida, 50% dos eleitores alinhados à esquerda rejeitam completamente a ideia. A política realmente está entrando em campo aqui. O negócio tomou uma proporção tão gigantesca que o atual presidente Lula, de esquerda, entrou na conversa. Ele revelou um papo que teve com o técnico da seleção e foi direto. Diz que não dá mais para ir só pelo peso do nome. Tem que provar o mérito com a bola no pé e, principalmente, a prontidão física. O que nos traz ao nosso quinto e último ponto. O veredito final de Ancelotti. Na cadeira de técnico, o Carlo Ancelotti está sendo puramente pragmático. Ele já avisou que a disputa está insana e restaram pouquíssimas vagas em aberto. Para ser exato, uma na defesa, 2 no meio de campo e apenas 2 ali na linha de ataque. Com pouquíssimos jogos restantes no Santos, antes daquele prazo limite de 18 de maio, a janela está se fechando num piscar de olhos. O recado lá de dentro não poderia ser mais claro. Para conseguir beliscar uma dessas vaguinhas no ataque, o atleta vai ter que provar, sem sombra de dúvida, que está 101% inteiro fisicamente. E isso deixa a gente com uma baita pulga atrás da orelha para encerrar esse raio-x. No fim das contas, quem vai escrever esse capítulo decisivo? Será o puro mérito técnico e o dom inquestionável? Será o condicionamento físico ou será essa sombra gigante da política nacional?
É o tipo de desfecho que faz o mundo inteiro prender a respiração, esperando para ver qual vai ser o próximo passo de uma das figuras mais polarizadoras e geniais da história do futebol.